Makoto é um personagem que tem uma força incomparável, e isso sem hesitação pode destruir cidades inteiras, graças à sua incrível força que ultrapassa em muito dos súditos dele, Shiki, Mio e Tomoe. Mas dentro da novel tem uma história específica, cara, em que mesmo que ele pudesse destruir tudo, excluir todos os obstáculos possíveis, o negócio que estava na frente dele era um cara que, assim, não tinha como, né? O Makoto teve que enfrentar um adversário que ele não poderia derrotar com força física, um mero humano que ele teve que simplesmente abaixar as orelhinhas. Uma conversa que ele teve com esse cara poderia ser considerada até uma batalha. E o Makoto, cara, mesmo que seu instinto assassino se destacasse ali do próprio corpo dele, ele estava com o desejo explosivo de matar esse cara e destruir tudo o que estava à disposição dele. Ele sabia, no final das contas, que fazer isso significaria a derrota. Então ele iria totalmente contra os interesses dele, né? Que ele estava tentando defender acima de tudo. Aquele pequeno humano arrogante foi capaz de humilhar ele e fazer ele se sentir uma pessoa miserável, como se fosse uma criança dançando na palma da mão do cara. Então, hoje a gente vai conferir o momento em que o Makoto se sentiu derrotado e completamente humilhado. Vai vir nessa temporada, tá? Então já prepara a pipoquinha, vamos que vamos pra gente conferir isso tudo agora. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Vinas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal, mais um Tsukimichi, tá? E olha que legal, isso a gente tá falando já um pouco mais pra frente da história, depois que acontecer todo esse festival que tá rolando nos episódios atuais, né? Então olha só, depois de parabenizar as lutas dos alunos dele, o Makoto retornou pra empresa pra encontrar junto com o Rebrandit lá, esperando com um pedido de desculpas e tal. Parecia que o chamado da guilda mercantil estava relacionado a ele, e o resultado não foi muito favorável. O Rebrandit explicou que algumas atividades da empresa estavam chamando muita atenção, possivelmente até no nível do país. Porra, como o Makoto se tornou famoso nesse patamar, né? Ele até começou a pensar sobre isso, sem lembrar de ter feito alguma coisa pra ser incomodado, tá ligado? Então o Makoto começou a refletir sobre alguns interesses de alguns países nele. Só que ele não conseguia lembrar alguém que quisesse interferir na produção dele. O Rebrandit, ele explicou que só para chamar a atenção dos países já era suficiente para despertar certas investigações, e os comerciantes captavam mais informações ali em estágios iniciais. O Makoto ele começou a entender a partir daí que mesmo tendo amizade entre os países e comerciantes, as informações ainda podiam ser distorcidas para certos benefícios, principalmente benefícios próprios. Cada um quer ter o seu próprio ganho ali no meio. O Rebrandit então continuou explicando para ele como que os comerciantes muitas vezes tinham as suas próprias agendas e podiam distorcer as informações. Então o Makoto percebeu que conviver com essas pessoas do mesmo ramo é algo mais difícil do que ele esperava, dada todas as rivalidades, todos os interesses conflitantes deles, e o Rebrandit também alertou ele da importância dele se preparar e aproveitar as oportunidades que as diversas cidades ali, satélites, ofereceram para ele. Então o Makoto agradeceu pelo aviso e vai aproveitar isso daí, né? Porque o que não falta vai ser gente querendo botar o Makoto nas cidades para trazer movimento, muita gente entra na loja dele, ele tá se tornando um comerciante mundialmente conhecido. O Rebrandit também ponderou um pouquinho sobre a sua gratidão em relação aos feitos das filhas no torneio, reconhecendo que elas trouxeram o título de campeã sem sofrer ferimentos graves, o que fazia ele se sentir muito favorecido, principalmente pelo Makoto que treinou elas. Ele também começou a pensar sobre a necessidade de se preparar para possíveis questionamentos da guilda dos mercadores ali sobre a circulação de mercadorias da empresa, inclusive suspeitas sobre conexão com a raça demoníaca. E o Rebrandit considerou a possibilidade de usar algumas sugestões hipnóticas da Tomoe, mas ele acabou percebendo que isso não ia resolver o problema principal. Então ele decidiu parabenizar as suas filhas antes delas dormirem, se despedindo nessa hora do Makoto e voltando ali para elogiar Sif e confortar Yuno. O Makoto, por precaução, instruiu o Lime a observar. O Lime era que é os olhos do Makoto, né? Ele estava vendo o retorno do Rebrandit, que, atento a qualquer presença esquisita, né? Sempre se prontificando de substituir ele se necessário. Ir lá e acabar com o cara e tirar o Rebrandit da jogada. Enquanto isso, o Makoto deixou os alunos sob os cuidados do Shiki e da Aqua. E assim, o que tinha acontecido agora voltando pro torneio foi um torneio chocante. Vários alunos, inicialmente não muito diferentes dos demais, demonstraram um poder que, assim, não só impressionou os colegas dele, mas também todos os veteranos. Todo mundo que treinou com o Makoto, principalmente. Entre eles, a gente tinha uma aluna que, apesar de ter habilidades, né, passou muito tempo afastada da academia devido a problemas de saúde que tinha retornado recentemente, e um aluno que entrou no meio de uma bolsa de estudos, mas não se destacava de uma forma excepcional. Os dois competiram pela posição de campeão desse ano. Pô, pra você ter uma noção, durante o festival escolar, quando a bibliotecária estava fechada na exposição, ela decidiu então assistir esse torneio e o evento principal do festival, e refletiu um pouquinho sobre o Makoto,
da Companhia Kusunoha, né? A companhia que eles estão, todo mundo querendo saber, e a influência dele, principalmente no torneio. E, pô, é um dos motivos de todo mundo conhecer o Makoto também. Porque, querendo ou não, além da loja dele ser muito influente, ele tá influenciando as crianças, tá crescendo, tá fazendo as crianças melhorarem, se tornarem os mais poderosos do local. E também a influência dele no torneio, que vem muitos países de fora, todo mundo tá de olho nele. Então a bibliotecária reconheceu que ele era a razão por trás do sucesso de todos os alunos. Esperava que a colaboração dele pudesse impulsionar o avanço de potências aí em Limia e Gritônia, justamente para eles conseguirem dominar o norte, facilitando a recuperação de Kalenion, que tinha sido dominada pelos demônios. Depois das batalhas individuais do torneio, a bibliotecária estava prestes a voltar quando Makoto encontrou com ela. Ela concordou, foi lá e tal, mais tarde na loja dele, onde ele revelou uma proposta surpreendente, pedindo que ela mantivesse segredo da irmã mais nova, Rúria, e tomasse uma decisão crucial em 2 dias. Enquanto isso, na loja dos fundos, o Makoto também fez uma proposta semelhante à Rúria, pedindo a ela segredo e uma resposta dentro de um prazo curto. Isso levou a Rúria a uma noite de insônia, enquanto ela pensava sobre o impacto dessa decisão no mundo ao redor dela. E sem usar a sala de espera, o Makoto seguiu para a sala designada como a sala representativa. Ele foi chamado pelo representante da filial da Guilda dos Mercadores. Aí é que o bicho começou, o calo começou a apertar ali, tá? Porque quando uma empresa é criada, é provável que as pessoas que fazem a aplicação usem os representantes ali naquele lugar, ou talvez seja o oposto, né? Mas o Makoto não se importava com todas as denominações, especialmente naquele momento. O negócio era ele chegar e resolver o problema. A recepcionista só fez uma reverência e saiu. Dentro da sala tinha uma mesa gigantesca, um homem que parecia ser o representante, né, apoiado já na mesa, além dos guardas dele também. Talvez ele possa até ser o vice-representante, pelo aspecto que lembrava muito o Makoto, de um guarda-costas e tal. Então o Makoto começou a pensar sobre o fato de que, mesmo que ele tenha vindo à cidade várias vezes, nunca conheceu ninguém de um extrato superior da Guilda dos Mercadores. Geralmente os negócios deles são resolvidos ali só na recepção, não precisa encontrar com nenhum superior. Essa era a primeira vez que ele estava de fato entrando nas partes mais profundas da guilda, e isso deixou ele com um humor meio pesado, né? Pensando que o problema chegou a um ponto absurdo para ele ter sido enviado para lá. Beleza, quando ele chegou lá, o representante se levantou, cumprimentou o Makoto, pediu a ele que se sentasse, né? Todo cordial. E enquanto todo mundo estava esperando, o Makoto começou a observar tudo, né, o que estava rolando na sala, que contrastava com a própria sala de trabalho dele, até simples. Os pensamentos dele foram interrompidos nessa hora quando o representante começou a falar com ele, mencionando que ele costuma aumentar os serviços na guilda antes de um encontro cara a cara, mas devido a um certo problema específico, eles acabaram se encontrando antes do esperado. O representante parece expressar um certo descontentamento em relação ao problema representado pelo Makoto, por conta de tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro. E aí o que acontece? O representante da Guilda dos Mercadores, ele foi lá, se apresentou como que estava na filial de Hostgard e tal, pro Makoto, que era o que estava ali representando a Companhia Kusunoha. Em circunstâncias incomuns, as coisas começaram a girar. O representante começou a falar que a guilda recebeu várias consultas sobre o Raidou. Como assim? Tá todo mundo procurando sobre ele, principalmente de outras empresas e outros países, o que levou a certas preocupações sobre a sua mercadoria, os seus métodos de circulação. E isso já estava vindo acontecendo, ó, desde os episódios atuais que estão rolando aí, quando a igreja ficou meio desconfiada dos métodos do Makoto. Tinha até algumas acusações infundadas de que a Companhia Kusunoha estava colaborando com a raça demoníaca para obter lucros, o que deixou o Makoto indignado. Ele ainda não está nesse patamar. Só que o representante começou a esclarecer que a qualidade das mercadorias da Companhia Kusunoha foi verificada pela igreja e que as empresas que levantaram algumas preocupações retiraram essas queixas depois de receberem informações precisas de que aquilo era realmente uma mercadoria verdadeira. O problema estava na circulação das mercadorias, já que elas não foram encontradas em carruagens associadas à Companhia Kusunoha nos locais esperados. O Makoto começou a afirmar que a empresa ela obtém principalmente suprimentos de mercadoria da própria Guilda de Mercadores, do mercado da Guilda de Mercadores, que era a primeira vez, inclusive, que ele tinha ouvido falar numa investigação em andamento. O representante começou a responder que, dadas essas suspeitas aí, era natural que a guilda começasse a agir e que a investigação poderia ser conduzida sem o conhecimento do Makoto. Então, o representante pediu para o Makoto que ele revelasse todos os seus métodos de circulação e compartilhasse qualquer conhecimento sobre magia ou técnica envolvida no processo para ele. E o Makoto ficou muito irritado com a sugestão de que ele estava escondendo alguma coisa, com a condescendência, logicamente, do representante. Ele estava escondendo, né? Mas de qualquer forma ele não vai chegar pros outros e falar que ele tem a Zora. Enfim, só que nessa hora o representante começou a chamar o Raidou de infantil. Mas não seria ele mesmo o cara infantil da parada?
Essa pergunta aí estava atravessando a mente do Makoto pra caraca, enquanto o representante discutia a possibilidade de revelar um método de circulação em troca de ouro. Só que o Makoto, cara, ele se perguntava se ele poderia resolver essa situação simplesmente com dinheiro. Seria algo simples pra ele. Pô, dinheiro ele tem de sobra agora, né? Convenhamos, vendendo tudo aquilo que ele tá vendendo. Então o representante explicou que, mesmo que o ouro pudesse resolver muitos problemas entre comerciantes, o Makoto não tinha ouro suficiente para cobrir o custo e revelar o seu método de circulação. E o Makoto respondeu que, lamentavelmente, ele não podia compartilhar o seu método e se ofereceu para pagar isso daí. O representante então começou a zoar com a cara dele, questionando a capacidade dele como comerciante. Porra, já tá indo para um outro nível. O tom do representante, inclusive, mudou para o outro lado, assim, virou 180 graus, ele se tornou muito mais agressivo, ofensivo, criticando a ingenuidade, a incompetência do Makoto. Ele mencionou que a confiança no Makoto estava muito prejudicada por toda a sua relutância inicial em revelar o seu método de circulação e também sugeriu que pagar um dinheiro não seria suficiente para resolver o problema. Dessa hora, o Makoto ficou irritado com as provocações do representante, só que ele teve que engolir a raiva enquanto o representante continuava menosprezando ele. O que ele tinha de vontade ali era de levantar e quebrar o pau nesse cara aí, filho. Até eu fiquei com vontade de dar uns tabefes na cara desse maluco, deixar ele tortão no chão, entendeu? Então o representante ordenou que o Makoto explicasse esse método de circulação e participasse imediatamente depois. E nessa hora o Makoto, incrédulo com essa atitude, ele questionou por que ele deveria partir tão rápido assim. Então o representante começou a explicar que, se o Makoto estivesse disposto a pagar o dinheiro, ele acabaria retirando todas as queixas das outras partes envolvidas. E sugeriu que, pagando 90% das vendas mensais, ninguém mais questionaria o método de circulação da companhia Kuzunoha. Mano, coisa absurda, né? O maluco tá lá, parece até o Brasil isso aí. Você tá lá trabalhando, fazendo o teu trabalho, ajudando as pessoas e tal, e o maluco agora tá vindo querer cobrar 90% de imposto, basicamente. Não é imposto, né? Mas 90% em cima do que o Makoto tá fazendo. Porra, não leva mal. Eu tinha dado a surra nesse cara, irmão. E aí o Makoto, pô, ele ficou muito chocado com essa proposta de pagar uma quantia tão alta em ouro todos os meses, sem saber quanto tempo isso continuaria, só para ele manter a imagem. O representante deixou muito claro que a exigência de pagar 90% das vendas mensais continuaria até que a companhia Kuzunoha desaparecesse nessa hora. Ou seja, até ele morrer. O Makoto começou a questionar toda essa racionalidade dessa demanda aí, perguntando se a guilda aceitaria isso de uma forma tão fácil assim, e o representante explicou que essa era uma negociação entre comerciantes e que a guilda não estava ali para proteger os fracos. Ele sugeriu de uma forma sarcástica que o Makoto poderia se concentrar em atender só clientes demi-humanos e parar de fazer negócio com as cidades humanas, porque se ele não tivesse satisfeito com essas regras, ele ia ter que largar de mão, a galera ia quebrar ele, entendeu? Tipo assim, todo mundo ia falar mal, iam surgir rumores, e isso tudo ia prejudicar a reputação do Makoto. Então o Makoto tentou insistir para ter mais respostas mais claras, mas o representante continuou explicando ali que no mundo dos negócios o poder dos aventureiros só importa, só podia ser usado ali em brigas e não deveria ser usado para benefício próprio. Ele advertiu que, se o Makoto usasse o seu poder de uma forma imprudente, ele poderia ser interpretado como uma aliança com a raça demoníaca. Por isso que tudo tava... Agora tudo se ligou, né? A galera tava falando, mas o Makoto tá com conchavo lá com os demônios, não sei o que. Justamente por conta disso, porque a galera tava com medo dele estar usando os poderes dele para poder fazer as poções. Porque como foi dito lá na igreja, né? No episódio da igreja, ele não tinha como fazer aquilo ali, outras pessoas não conseguiriam usando os poderes normais. A taxa de sucesso para você criar os remédios seria muito baixa. O Makoto consegue porque ele é muito diferenciado, entendeu? E porque a maior parte dos ingredientes também vem de Azora. Então assim, o representante sugeriu que o Makoto voltasse para Tsaigi, reexaminasse a abordagem comercial dele, sob a orientação do chefe dele, que é o Rebrant agora, e ele até ofereceu para secretamente incluir uma parte do ouro aí em Rostgard, para a tranquilidade do Makoto. Mas o Makoto percebeu que, quando ele deixou o Rebrant em desvantagem, ele ganharia mais segurança. Ele explicou ao representante o seu método de circulação, omitindo detalhes sobre Azora e mencionando só que ele usava teletransporte por meio de um seguidor com poder mágico suficiente para fazer isso. Então assim, meio que ele ficou sem saída, né? A gente já viu que ele jogou pra frente o que ele tinha que jogar. Nessa hora que o Makoto começou a se sentir destruído, mano. Ele literalmente foi vencido pelo cara, pelo representante da guilda dos mercadores. Depois dele ser liberado disso daí, o Makoto se sentiu desanimado,
principalmente ouvindo os comentários das outras empresas ao redor, porque foi dito pra ele o que as outras empresas falavam sobre ele. Ele se preocupava muito com o Rembrandt, sentia que ele precisava consultar todos antes de tomar uma decisão realmente no final das contas. Com a sensação dele estar encurralado, derrotado, humilhado, o Makoto começou a caminhar de volta ali, consciente de que ele não tinha margem para pensar em mais nada, ele não conseguia nem pensar mais na batalha em equipe dos alunos dele que ia acontecer naquele momento. O moleque ficou desiludido, cara, e qualquer uma pessoa ficaria. O sistema basicamente foi todo contra ele. Nessa hora a gente pode considerar que o Makoto foi derrotado, mas não vai ficar por aí não. As coisas vão virar, só que a gente vai trazer isso nos próximos vídeos, tá? Então se você tá curtindo e quer saber mais de Tsukimichi, manda bala na sua inscrição, deixa o likezão aí pra dar aquela força pra gente e vamos junto nessa, beleza? Tamo junto, família, beijo no coração e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!